Dia 92, Deuteronômio capítulo 21 ao capítulo 22, versículo 30. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão o espaço até as cidades que estiverem ao redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão a bezerra da manada que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, degolarão a bezerra. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda a demanda e toda a ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos o não viram. Sê propício ao teu povo, Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhais o sangue inocente no meio do teu povo, Israel. E aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os prisioneiros vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará suas unhas e despirá a veste do seu cativeiro e se assentará na tua casa e chorará seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois entregarás a ela e tu serás seu marido e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito? Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te esconderás deles. Restituí-los-ás sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu ou não conheceres, reconhecê-lo-ás na tua casa para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, e tu lhes tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. Assim farás também com toda a coisa perdida que se perder de teu irmão e tu a achares. Não te poderás esconder. O jumento que é de teu irmão ou seu boi não verás caídos no caminho, e deles te esconderás. Com ele os levantarás sem falta. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos, deixarás ir livremente a mãe e os filhos, tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongues os dias.
Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhais culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semearás e a novidade da vinha. Com boi e com jumento, juntamente não lavrarás. Não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franjas porás nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Quando o homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer, e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão e o condenarão em 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando o homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem, desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar a se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Pois achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Quando o homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a auréola de seu pai. Lucas capítulo 9, versículo 51 ao capítulo 10, versículo 12. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, sergui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro:
paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto: já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Salmos capítulo 74, do versículo 1 ao 23. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste deste monte Sião em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos, põem neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com o homem que avança com o seu machado através da espessura do arvoredo. Eis que toda a obra entalhada quebram com os machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão, sim, a tua destra. Tira-a do teu seio e consome-os. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua pombinha. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Provérbios capítulo 12, versículo 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Terminamos o dia 92, nós vivemos amanhã no dia 93. Até mais.